agenciadepodcast.com.br. E aí, gente, começando mais um podcast aqui com um convidado super Radio especial. Maju Trindade. Eu não testei o microfone antes, então um pouquinho alto. E aí, galera? Bom, a primeira coisa que eu sempre faço é descrever o meu look. Porque como eu não tô em vídeo, as pessoas não sabem como eu tô. Tá eu quero bem que elas boring o look, imaginem. hein? Tem nada demais, hein, gente? Uma calça jeans preta, um chinelo aqui e uma blusinha meio cinza. E o look do meu convidado... Eu não falei o nome ainda, né? Claro que não. Mas acho que vai estar Mas acho que já sabem, já né? sabe. A voz do Brasil. Ele que é cantor. Ele mesmo, essa fera aí, meu. Olha, o Lucas, ele tá com o estilão dele, assim, de xadrez, blusinha preta. Aquela coisa, né? Blusa. E a calça, claro, que é inédita, né? Porque eu sou uma pessoa que usa calça até ela ir embora do meu corpo. Quantas calças pretas você tem? 2, porque eu uso ela até... Ah, tá. Assim, e a preta, por exemplo, ela dá uma sujada, mas aí tu passa a unha assim, quando é um molinho, e ela vai indo. Até que umas horas tu vê numa luz estranha e tu fala assim, meu amigo, tá podre. Ou quando a calça tá dura, ou quando tem um bagulho de que alguém que deve estar ouvindo deve se reconhecer nisso, assim, quem usa uma roupa até ficar muito suja. Quando a calça fica fria. Ou seja, ela tá com tanta coisa que ela não é mais um tecido inerte como o jeans. Ah, então, assim, é uma calça que ela tá num lugar frio, ela fica gelada, assim. E quando você puxa, assim, um pouquinho, sai aquela... Uma névoa de... É, porque poeira. assim, o jeans, vamos lembrar, galera, que o jeans, ele não é feito pra ser lavado. Esse é o grande lance. É pra tu lavar o mínimo possível. O jeans não é um negócio que lava que nem uma camiseta, que nem uma cueca. Ele tem que lavar quando ele tá, de fato, podre. E se a pessoa... Não sabia, não. É, porque ele lava essa tua calça aí 10 vezes. Fica cinza. Ela já fica cinza e vai ficando fino. Principalmente esse jeans modernoso, que tem stretch, ele se destrói. Então, eu não lavo nunca. Eu lavo assim, eu uso uma calça... Fora se, sei lá, um show que talvez a calça fique molhada, aí a gente põe pra lavar. Mas dia a dia, 2 meses, vai embora a calça. O que o cara tem que fazer pra poder usar a mesma calça por 2 meses? Ele tem que saber... Se comportar. Se comportar, tem que saber limpar o bumbum, né? É. Tem que saber E fazer não umas deixa coisas cair básicas. molho, essas coisas, tipo... Shoyu até vai. Shoyu vai, que ele até dá uma tingida dá até uma... na parte que tá desbotando. Cafezinho também. É, a minha filha, ela brinca muito com o slime. O slime é a ruína dos pais, assim. É um brinquedo que é muito legal pras crianças, mas pros pais é tipo assim, mano... Às vezes eu acordo, tem slime na guitarra, tem slime... Que delícia. Na minha orelha, e é foda. Mas é um brinquedo muito positivo, assim, porque ele, né, ele brinca com a imaginação, né, das crianças. Ou elas fazem seu próprio slime. Aí tem os caras que fazem uns slime caseiro com uns bagulho mega tóxico, então não. Bota umas lantejoulas, uns negócios pra fazer um barulhinho, né? Aí tem uma criança hoje em dia de 4, 5 anos já é sommelier de slime. É. As pessoas manjam muito de slime, assim, é surreal. Mas não é esse o assunto do nosso podcast. Gente, tô aqui com o Lucas, tô muito feliz que ele tá aqui, porque eu sou fã do Lucas, sou fã da Fresno, né? Então eu vou te fazer Pode uma entrevista. contar isso, Eu vou te fazer uma entrevista. pode me Quando entrevistar. é que tu conheceu a Fresno? Olha, eu tinha 12, eu acho, por influência de uma prima minha. Lá em Catanduva. Não, tava em Guarulhos ainda, morava aqui. Aí eu tinha uns amigos emo, pai e tal. Ah, condomínio? Era condomínio? Condomínio, é. Aí tinha os emo do condomínio. Tinha os emo do condomínio. É, claro. Era o roqueiro daquela época, né? E aí minha prima que me apresentou, assim, a Gabi, aí eu gostava, assim, sofri um pouco com... É, cara, poxa, é isso mesmo, a galera sofre. É isso, né? Aí tu vê que tem um cara que é só um pouquinho menos adolescente, que é um cara que é um jovem adulto, que no caso era eu, que também tá cantando uma coisa que provavelmente ele escreveu quando ele era adolescente. Aí o cara ouve e fala, Jesus, eu estou sentindo isso também. Quantos anos você tinha quando você escreveu a primeira música? Eu tinha... Tá, vamos lá. A primeira música que eu sempre escrevi música, assim. Não me lembro Desde de não que idade? escrever. Não lembra? A minha casa era super... Não era aquelas casas de músico, mas, sei lá, a gente tinha eu lembro assim, todo o trabalho do colégio, que podia fazer uma música, eu fazia uma música, embora eu não tocasse nada. Mas vamos lá, objetivamente, assim, quando eu sentei, vou escrever uma canção sobre isso que eu estou vivendo. Eu devia ter uns 14, 15 anos, não foi... Mas desde sempre eu tinha esse bagulho de fazer as músicas. Mas eu acho que, assim, uma canção que eu fui lá e fiz...
eu vou pegar assim, só após eu tocar violão. Então eu comecei a tocar violão com 14 anos. E com 14 anos e um mês, eu já tava querendo fazer uma música com aqueles 2 acordes que eu sabia. Entendi. E aí foi. Mas aí eu lembro que teve uma semana que aconteceu, assim, que parece que gira uma chavinha. Em uma semana eu fiz 5 músicas. E eu me lembro que aí virou um bagulho assim. Eu chegava do colégio, sentava na frente do meu computador, abria o Word e ficava fazendo umas letras, tocando umas coisas assim, com o pouquíssimo que eu sabia, assim. E que é um momento muito precioso na carreira de qualquer artista, é saber muito pouco. É uma das melhores coisas para um cara ter uma assinatura musical, para um cara ter... Não é assinatura, para o cara ter... O estilo normalmente parte de uma limitação, assim. Às vezes o cara sabe tanto, ele tem tanto conhecimento que aí na hora de focar o que ele quer fazer musicalmente... Ele não consegue. Ou faz um bagulho meio ruim, assim. E aí, essa minha limitação, que eu sabia muito pouco, assim... Aí as músicas ficavam tudo meio iguais e o nome disso é identidade. E aí eu me lembro que nessa primeira semana eu fiz umas 5 músicas. E essas 5 músicas, tem um primeiro álbum da Fresco que a gente foi gravar lá em 2003 só. Essas músicas estão tudo lá. Já foram músicas que, tipo assim, no meu crivo da época, elas eram boas o suficiente pra virar uma música de um disco que eu fui fazer lá na frente, assim. Mas provavelmente era porque eu tava muito afim de uma guria da minha turma. E aí, era o tema recorrente, assim, porque era o que a gente ouvia, né? Tipo O assim... que você ouvia na cidade? Eu ouvia tudo que tocava no rádio. E na MTV, saudosa. Saudosa. Porque, assim, tinha um rádio que rolava umas coisas mais tosqueiras, assim, uns pop mais que não era muito minha praia. Mas a gente tinha 14 anos, então a gente tinha muito... Assim, a festinha era um grande lance. Era uma época, anos 90, o Brasil não tinha lei nenhuma, tu podia ir numa balada com 14 anos. E, tipo, hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito difícil, né? E aí eu me lembro que, assim, então, Porto Alegre também ainda tem esse outro fator, por ser uma capital mais interiorana. Então, assim, eu tinha muito na festinha e eu ouvia muito música de festinha, tipo, As 7 Melhores, essas coisas. E eu gostava de tudo, assim, tudo que tinha alguma melodia, alguma coisa. O próprio pagode, que talvez foi um pouco antes de eu ter virado músico, assim, o pagode estava super em alta, né? Aquelas bandas, Raça Negra, Só Pra Contrariar. Tudo isso eu achava lindo, assim. Então, aí por aproximação, eu era um garotinho radical, então eu gostava de andar de skate, gostava de pegar onda. Então, assim, o rock, ele acabava gravitando mais pra mim. E aí tinha o punk rock, que era o que me fazia... Quando eu descobri o punk rock ou o hardcore, foi o que me fez querer ser diferentão, assim. Aí, Dá uns gritos, tipo... Quando eu comecei a ouvir NoFX, quando eu comecei a ouvir Lagwagon, que é foi quando o hardcore começou a ficar... Começou a ter um apelo com adolescente, assim, porque esse hardcore que eu falo, NoFX, Lagwagon, Ataris, são bandas que são bem melódicas, não é aquele bagulho que seria o Ratos de Porão, assim, que é um cara muito puto gritando um negócio muito alto. Então era um negócio fofo, vamos lá, dentro do mundo hardcore, uma banda de hardcore melódico, era fofo, eu gostava muito daquilo. E aí, essa amálgama aí, pagodeira, música de rádio, o hardcore, que seria uma música alternativa, isso foi gerando a minha cloud, minha nuvem de referência, assim. Então, quando eu fazia música, eu tentava fazer isso. Tá, sobre o que eu vou falar, né? Já viu aquele filme Escola de Rock? Não. É o maior filme da história. Nunca assisti. O Matheus tá aqui olhando chocado. Aí ele acabou de encontrar um defeito quase irreparável. É porque ele sabe que eu durmo, né? Nos filmes, então Não, assim... Escola de Rock é um filme que é uma comédia de sessão da tarde, com o Jack Black, que é um dos caras mais legais que existe, onde ele ensina umas crianças, ele vira um professor e ele ensina umas crianças o que é rock pra montar a banda dessas crianças pra Batalha das Bandas no final do ano. Só que na verdade ele não é um professor, ele tipo é um charlatão e aí... No fim, enfim, aí descobrem que o que importa é o poder do amor. E aí, mas enfim, na escola de rock ele fica ensinando as crianças como fazer um rock. E o jeito que ele ensinou é muito bom, assim. Ele agora pega uma coisa que te deixa muito puto. Aí o Pia, eu não gosto de fazer tema de casa. Ele, isso! E agora fala legal. sobre isso. E tipo assim, e aí ele fala sobre o conceito de the man, né? Que tem muito nos rock antigos, assim, que existe muito no rock assim, vocês não vão tirar a nossa liberdade. Quem são vocês, né? Aí, esse vocês, que seria essa coisa malvada que quer controlar a energia explosiva dos jovens, eles chamam nos Estados Unidos de o homem, né? O cara, o malvadão. Então, assim, normalmente o rock, historicamente, ele é feito pra stick it to the man, que é tipo assim, enfiar o dedo na cara desse homem malvado que quer
fazer com que os jovens virem todos iguais, todos que não questionam nada. Só que assim, a minha geração, ela é filha de geração de pessoas que cantaram pro homem. Tipo assim, quando o Legião Urbana ou as bandas anteriores ao Legião Urbana existiram, o Brasil vivia uma ditadura militar. Então tinha um man muito presente, que eram generais que não deixavam ficar 10 caras juntos conversando numa esquina, porque aquilo ali eles poderiam estar conspirando contra o governo. E tipo assim, então era um Brasil que estava vindo de uma coisa... Então esses caras tinham um problema muito óbvio na cara deles, assim, eles não podiam basicamente existir. E aí esses caras falavam para esse man, a gente viveu o mundo que já tinha internet, existia uma aura de que estava, entre aspas, tudo certo para quem era classe média lá em Porto Alegre. Então o meu problema mais sério era uma mina que não gostava de mim. Era um problema muito sério isso. Porque eu não era exposto aos problemas mais profundos de uma sociedade. O man, esse cara malvado, ele estava disfarçado de governantes bonzinhos. Ou tipo assim, claro que eu não era um alienado, mas assim, existia uma aura de que tudo, assim, aquela ditadura tinha passado e que a gente estava olhando para frente para esse Brasilzão que vai ficar incrível agora. Era isso que estava acontecendo nos anos 90, né? Final dos anos 90. Então, assim... e foi essa geração aí que, como pararam de ter problemas que, de fato, afetavam profundamente a vida deles, eles começaram a olhar mais para dentro. E eu, inclusive, porque eu era um adolescente nessa época. E a gente começou assim, tá, lá fora as coisas estão meio que se consertando, era a impressão que a gente tinha, mas dentro nós estamos todos quebrados e todos fodidos. E nossos pais trabalham tanto que eles não conversam direito com a gente. E a gente tem um monte de coisa pra resolver, que a gente não tem mais nem intimidade com os nossos pais pra falar essas coisas, ou pra ter experiência de alguém. Ainda era uma época que tu ir num psicólogo era um estigma, assim, era só se tu tivesse, mano, quebrando a cabeça, assim. Então, esse era o quadro da época, assim. Então, era muito óbvio pra mim que um problema muito sério era um amor não correspondido que eu tinha no colégio, assim. E aí, isso foi o tema das primeiras 80 músicas que eu escrevi. Você escrevia tudo sozinho? A escrita da música era muito pessoal, assim. Aí, quando juntava a bandinha, aí às vezes tinha um pitaco aqui, um pitaco acolá. No começo da Fresno, eu nem era o cantor da banda. Eu era o guitarrista da banda. E aí tinha um cara, que era o Leandro, que era um brother nosso. Como ele não tocava nenhum instrumento, ele, tu vai ser o cantor, porque ele era o nosso amigão também. Muito cedo, eu comecei a levar muito a sério o negócio de banda. Muito cedo, assim. Mais cedo do que o normal, eu levava muito a sério. Você tava no colégio e você falava que você queria ter uma banda. Nem que era eu queria. isso que você queria? Eu ia ter, e dali a 2 anos eu ia estar tocando no Planeta Atlântida, num bagulho assim. Foi isso que aconteceu? Não, demorou uns 10 anos. Tá. Demorou uns 7 anos. Foi muito rápido, na verdade. Mas não foi rápido, tipo, sei lá, a ascensão que hoje existe quando uma coisa viraliza, né? Foi uma ascensão rápida, mas muito constante, assim. Então, eu tô falando isso, 2000, foi meu último ano no colégio. Foi quando a gente tava com a banda, fazendo umas músicas, tocando nos showzinhos do colégio, assim. Depois eu tava na faculdade, a gente descobriu que existia o underground do Brasil, que tinha outras bandas numa situação parecida com a gente, cara, tocando músicas próprias, com a sonoridade daquele tipo. A gente começou a internet ali, dinossauro da internet. Tu nasceu em que ano? 98. Então, ali, ó, tu tava ali vendo Banana de Pijama. Não era banana, já era uma outra coisa. E aí, a gente tava nessa coisa descobrindo, de fato, que existem outras bandas, mas a internet ainda não tinha muita interface pra tu ver as coisas. Era meio hacker o rolê, assim. Se sentia muito hacker, entrando no Mirk, numa plataforma assim, pra falar com as pessoas. E a gente foi encontrando que tinha outras bandas, que tinha pessoas gostando da nossa música, que a gente poderia, às vezes, ir lá pra Curitiba, tocar com uma banda de lá, e depois trazer essa banda pra cá, e eles ficavam na minha casa. Aí começou a rolar isso, assim. Mas foi... Eu percebia que as pessoas ouviam as músicas que eram muito toscas, assim, as primeiras demos da banda. Eu percebia que eles ouviam, e as pessoas falavam assim... Nossa, isso é legal. E não era é legal pra me agradar, assim, porque tinha alguma coisa ali, embora fosse uma tosqueira, assim, tinha alguma coisa, porque eu tava meio fazendo a minha terapia ali, falando essas coisas, que não era simplesmente, ó, meu bem, você me encheu de ilusões. Não é esse tipo de música de amor, era um bagulho que tinha uma coisa a mais, assim. Qual que é a sua sensação, assim? O que você acha das primeiras músicas que você escreveu ouvindo agora, tantos anos depois? Eu acho humbling. Eu acho super... Ele me deixa mais humilde, porque os fãs me mandam muita música,
me mandou muita coisa pra eu ouvir. Olha aqui a música que eu fiz. Se o cara manda, provavelmente ele acha que tá massa aquilo. E várias vezes eu ouço muita coisa que eu acho fantástico, vou lá e, inclusive, compartilho com todo mundo. Mas, muitas vezes eu ouço e falo assim, nossa, que troço horrível, não consigo ouvir 20 segundos daquela música. E quando eu ouço um bagulho meu, muito velho, eu fico pensando que se eu chegasse e me mandasse aquilo... É tipo assim, eu ia ficar tipo, mano, que bosta. Eu não sei se eu ia falar assim, uau, este cara tem alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso me ajuda a manter uma humildade, assim, nesse sentido de saber que treino e que talento nada mais é do que tempo gasto fazendo um negócio que tu ama muito, assim. E bem guiado e sem... As pessoas, o artista em geral, ele gosta, assim, de botar uma mística em torno do que ele faz. Às vezes até pessoas que não são artistas falam assim, não, mas o que esse cara tem... Rola muito esse papo assim, não, tu tá sendo uma ferramenta de Deus, tu foi um escolhido pra cantar essas palavras e pra tocar essas coisas. E tipo assim, ok, mas... Eu acho que vale pra quem acredita nisso, né? Pra quem não acredita é muito... Não, mas mas okay. mesmo fora de um rolê Deus, assim, mas rola muito isso. Não, porque essa música, ela veio assim, foi... A galera gosta muito de transformar em mágica um ofício de fazer música, fazer arte em geral, quando na verdade os grandes artistas, os grandes músicos são nerds que estudaram muito aquilo, ou não nem estudaram, mas assim, que ficaram punhetando aquilo assim até ficar ótimo, entendeu? São 100% dos caras que eu conheci, que eu admiro musicalmente, são obcecados, são pessoas que às vezes não conseguem falar sobre outra coisa. E tem vários que são caras muito chatos, assim, porque os caras não conseguem falar de outra coisa. É uma obsessão. A música é uma paixão que tu descobre e que tu fala assim, eu não consigo fazer outra coisa, eu sou insuportável. O cara briga com a mulher, briga com a mãe, briga com o pai, briga com todo mundo, porque o cara não consegue parar de tocar. Ele não consegue, assim, então ele chega a enlouquecer às vezes, assim. Então, assim, você é esse cara? Eu já fui em graus, assim, tem fases... E com o tempo, mas assim, o meu eu adolescente, eu me trancava no meu quarto e ia até meia-noite. Eu chegava do colégio ali, meio-dia e meia, e ficava até o final do dia, assim, gravando, ouvindo, gravando, falando, mandando pras pessoas e ouvindo coisas novas e anotando. Então, assim, quando eu comecei a aprender a gravar minhas próprias demos, era de fato uma obsessão, assim. Mas nunca teve um momento que você falou, acho que vou deixar isso quieto, vou fazer outra coisa. Ou só foi? Não teve. Por quê? Por exemplo, aí quando a gente começa a falar de privilégio, assim, se eu fosse um pouco mais pobre, talvez a minha mãe ia falar assim, Lucão, vamos ajudar com o orçamento aí, porque tá foda o bagulho. Aí eu seria obrigado a desfocar, assim. Um bagulho... A Karen fala muito também que no skate tem muita promessa de 14 anos, esses malucos fazem 17 anos, e metade deles, às vezes mais da metade, tem que trampar. E aí tu para de andar de skate 12 horas por dia. Ou tu vira entre aspas, vagabundo que vai ficar andando de skate loucamente. Mas aí, tipo assim, acaba sendo um grande funil, assim, que às vezes o cara que pôde desenvolver seu talento com liberdade, né? Então, assim, eu pude ter a liberdade de desenvolver meu talento. Minha mãe falou assim, Lucão, se tu passar na federal... rolou ela nem falou, eu que pensei assim, não, eu vou terminar meu colégio... E eu vou passar na Universidade Federal, eu vou meio que não dever nada pra minha mãe. Muito burro, né? Porque minha mãe ainda tava me dando casa e comida. Ela não tava mais pagando colégio. Mas assim, eu tive essa liberdade. Minha mãe não... Tem várias famílias que os pais têm um preconceito, assim, que é o cara tocando guitarra é como se ele estivesse fumando crack em casa. E tipo, que é não preciso nem dizer o quão bizarro é isso. Na minha casa não tinha isso. Minha mãe adora música, tinha vários instrumentos em casa. Meu pai é cantor. Ele é policial, mas ele é cantor. E aí, no fundo, ele é cantor. Inclusive, nunca vi ele sendo policial. Ele é muito louco pra ser policial. E aí, muito lesado, no caso. Foi possível que eu fosse um cara obcecado por música, assim. Eu tive o privilégio de poder ser um cara obcecado por música. Eu não precisei ir trampar no mercadinho, assim. E por causa disso, aí eu, estudava na minha faculdade ali. Aí eu fui conhecendo outras pessoas e sempre coisas muito massa acontecendo na hora que tinha que acontecer, assim. Desde conhecer pessoas ou conhecer bandas que me influenciaram muito.
E aí é realmente um rolê que vai virando uma bola de neve, assim, quando tu vê as situações que vão te colocando em outro patamar na vida, elas vão sendo meio que consequência inevitável uma da outra, assim. E quando tu vê, tu tá só, meu, sendo levado por um tsunami, assim, que tu mesmo construiu com essa tua obsessão, com esse negócio de querer tocar, Sim, tu atrás acaba às também. vezes até se expondo a situações boas e ruins, mas que vão guiando essa tua vida, assim, pra um bagulho que, sei lá, que é hoje estar aqui gravando podcast. Aham. Você lembra do seu primeiro show? Onde que foi? É Ou claro da que eu sensação? Tava nervoso, né? Um pouquinho, né? Vamos lá. Assim, a primeira vez que eu subi num palco pra fazer um show foi no Festival de Bandas do colégio. A gente era os caras mais legais do colégio. Então, não foi nada nervoso. Eu tocava só guitarra na banda na época. A gente abria tocando Charlie Brown, fechava tocando Garotos Podres. Então, assim, não foi nervoso. Foi tipo festa, porque o nosso show foi programado para ser o mais legal daquele Entendi. festival de bandas. Mas eu conto como o primeiro show oficial. Foi o primeiro show da minha banda se chamando Fresno. Porque essa banda que tocou no festival de bandas do colégio era o Democratas, que era o Fresno no começo. É o primeiro Fresno. Já tinha umas músicas próprias, mas eu não era vocalista. Eu lembro que eu tinha uma guitarra emprestada e era tudo podreira, né? Banda de colégio. E aí, esse vídeo está no YouTube. E aí... Vou procurar. Então, aí teve isso aí. Isso foi em 2000. Então, em 2001, a banda fez uns 5 shows. Eu ainda não cantava. Mas eu me lembro de um dia, assim, foi o comecinho de 2002. Foi quando a gente fez um show em Porto Alegre, num festival de punk rock, assim. Que tinha as bandas de punk de Porto Alegre. Que umas bandas eram bandas de punk rock formadas por caras punks, assim. Que a gente tinha uma gíria, né? Que é o punk xixi, que é o punk figura do punk. Aquele maluco que tá fedendo. O cara que tá fedendo. E aí tinha uns caras punk xixi, e aí tinha nós, que seria uma galera punk já adolescente, de colégio, assim, mas que na cena era um bagulho muito igual, assim, não tinha aquele bagulho, lá vem esses carinhas. Porque, porra, a gente tava tocando no Garagem Hermética, que é um puta pico lendário de Porto Alegre, porém muito podre, assim, era de fato o underground, a divulgação era feita meio filipetinha no lugar onde a galera se encontrava, assim, tinha um bar ali perto, que era o Bambus, que era um bar, foi escolhido pra ser point dessa galera que curtia punk rock, que era os alternativos, e tinha desde cara muito louco lá, de drogado, maluco, até uns adolescentes que tava vivendo aquela aventura de ser já adulto, assim. Então, assim, isso era o rolê. Isso é pré-emo, é pré-tudo. Tanto que ao final desse primeiro show, que a gente tocou pra um público que já não era o nosso público, aí a gente viu que tinha uma galera meio que não gostando, achando meio meloso demais, porque não era muito... Não era agressivo, não era era agressivo mais o bagulho, fofo. era tipo eu cantando umas coisas. E uma outra galera gostando. E aí chegou um cara no final desse show e falou: pô, mano, mas o som de vocês é emo pra caralho. Aí eu me lembro que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido isso. Aí eu, emo? Ele, mano, é um tipo de banda que tem nos Estados Unidos, tá rolando agora pra caralho. Esse cara era um cara mais velho, assim, um cara do hardcore, assim. Aí eu, Aí no dia seguinte eu já fui, dei um Google, procurei no KD. Lembra que tinha o KD antes do Google? Aí eu dei um Google, assim. Eu não lembro. É que antes tu podia fazer um site de busca. E aí tu tinha que cadastrar o teu site no site de busca. Tinha que cadastrar lá, podcastdamaju.com, no site de busca, porque ele não buscava sozinho. Mentira. Aí o Google bombou por quê? Porque ele buscava sozinho as coisas. Não precisava escrever uma coisa no Google. Era tipo uma lista Adorei. telefônica. Gente, o Lucas tem 60 anos, tá? Só pra ter vocês. Não, eu sou Matusalém. E aí eu fui pesquisar, aí eu descobri que tinha várias bandas que eu já gostava, que tinha esse bagulho do emo, assim, que nos Estados Unidos era um bagulho que tava rolando, no Brasil era um bagulho que se falava justamente em círculos muito informados da música underground, assim. Aqui em São Paulo tava rolando, tipo, umas bandas tipo Dance of Days, umas bandas underground, mas que já tinham essa coisa, assim, de ser vamos lá, uma espécie de rock alternativo, uma espécie de hardcore, uma espécie de punk rock com uma temática não metendo o dedo na cara do homem e sim, tipo, olhando pra dentro, introspectivo, assim. Eu falei, então existe isso que a gente tá fazendo. E aí a gente se sentiu pertencente a um negócio, assim. Agora faz parte dessa categoria aí. E daí pra frente, mano, aí eu comecei a ver, começou a se falar bastante, aí comecei a ver que tinha outras bandas surgindo ao redor do Brasil, assim. Eu me lembro quando chegou um cara, tu viu uma banda lá que chama NX0, que começou agora em São Paulo.
Aí eu, como assim, mano? Aí eu fui ver, aí era o NX0 com Yuri Nishida cantando. E tipo, não, e tem o Glória, que é uns malucos que grita. Aí lá mas assim, em Porto Alegre era basicamente nós e tinha outras bandas, mas nenhuma aparecia pro resto do Brasil nesses 2, 3 sites que a galera ia ouvir música alternativa, que era Punknet, Zona Punk. E isso aí eram meio que blogs, assim, que ficavam postando, tem uma banda lá de Porto Alegre. E aí foi que eu falo que foi uma bola de neve, assim. Aí teve uma primeira vez que a gente foi tocar em Curitiba, aí logo depois a gente foi tocar em São Paulo, no Hangar, a primeira vez, achando que 0 pessoas iam conhecer a gente. Aí tinha 500 pessoas no Hangar, a gente ficou assim, e aí, maluco? E a galera cantando assim, este é o poder da internet. Então a gente foi vendo isso acontecer muito devagarzinho e sempre. 2013 a gente estava tocando em São Paulo. Aí 2004 a gente veio mais umas 3 vezes e fez um Nordeste. Tipo assim, tudo começou a rolar. Primeira vez que eu meti uma guitarra nas costas e peguei um avião, eu me senti um rockstar, mano. Eu falei assim, eu estou pegando um avião para tocar em um lugar, para umas pessoas cantar minhas músicas. Eu lembro que eu fiquei assim, pronto, venci na vida. Sendo que eu tava pagando a passagem, então, tipo assim... mas eu me sentia assim, eu tinha esse fetiche, assim, de meter uma guitarra num avião. Era um bagulho, tipo assim, caralho. E que hoje é um saco, né? Vejo pelo Hoje Mateus, eu quero o busão. coitado. Hoje eu quero o busão. E o busão é mais caro que o avião. Então, fazer um show no Rio de Janeiro, tem que levar a equipe da banda, todo mundo, vamos lá, vai em 10, 12 pessoas. Na caneta... vale mais de avião. E eu fico puto, porque nada é melhor do que meter a galera num busão, meter uma TV ali, jogar um FIFA. É uma outra experiência. Agora eu me acho rockstar quando a gente consegue fechar um busão. Tipo assim, pegar o busão e descer até o sul, que é 14 horas. É animal, Louco. mano. Porque aí tu se sente rockstar. Aí, por exemplo, o sertanejo que às vezes faz muitos shows por mês, faz 28 shows por mês, ele já só os road vai de busão, porque ele já tá num outro rolê, que é o rolê do avião. O cara que faz o show e janta em casa. Ou toma café da manhã em casa. Que aí não aconteceu, assim. Aconteceu pouquíssimas vezes. Mas você prefere o busão, né? Avião não tá em alta, não, né? Avião... Muito trabalho, né? A não ser que seja o próprio avião, né? Não, o busão, ele tem o lance do tour bus. É um bagulho que é icônico pra quem vê filme de banda. Ele tem Eu entrei num ônibus de turnê, que mês que foi? Abril. Fui fazer uma surpresa em Nova York pro Mateus. Que fofa. Ele tava saindo do banheiro do ônibus e eu tava dentro do ônibus. Pelado. Quase. Não fechou a calça direito, não sei o quê. Mas é legal, assim. Óbvio, eu não conseguiria ficar mais de 2 dias dentro desse ônibus. Mas tem suas questões especiais. É icônico, tipo, é bem icônico. É bonito o ônibus, mesinha. É icônico. E nos Estados legal. Unidos o ônibus ainda tem Netflix, né? Que é um bagulho que aqui a gente tá começando a ter no busão. O seu não tem? Tinha tudo, uma cozinha bonita, tipo... porque lá... justamente, lá tem Netflix. Eu lembro que eu fiz uma turnê nos Estados Unidos com o Amberlin. Mentira! Em 2011. Perdi esse rolê. 2011. Eu peguei... Eles tinham recém-vindo pro Brasil, a gente ficou amigo. Aí eu tava tocando, fazendo o Bishop. O Stephen falou, cola aí! Vem abrir um show nosso. Eu, tá... E foi muito um rolê assim... Foi a Fresno, não foi você sozinho? Não, fui eu. Só você? Porque a Fresno ia ficar muito caro. E a galera tava em outra viagem, assim. E aí eu falei... Porque no caso, eu paguei do meu bolso pra ir, né? Então, aí no caso eu falei assim... Tá bom, vocês vão tocar em Nova York tal dia. Me bota nesse show aí. E aí eu lembro que eu peguei, sei lá, tinha um intervalo sem shows, assim... Da banda, sei lá, 10 dias sem show. Aí eu falei, eu quero fazer... Deixa eu fazer esse aqui. Aí o Steve falou, beleza. E aí eu... Beleza, você paga. Tipo assim, beleza, vem. Não, obviamente, pra não ficar chato, uma coisa que eu faço muito assim... eu vou estar aí pro Nova York dia 25 de julho, então, pô, vamos fazer. Porque, na verdade, eu não ia estar, eu ia fazer estar. Eu faço muito isso, assim. Sabe? Ou tipo, quando tu tá afim de uma pessoa, e aí tu fala assim... Tô passando aí perto, vamos tomar um café. Só que na verdade tu está em longe. Casa e tu vai passar perto. Então, assim... foi meio isso, vou estar em Nova York. E aí ele, não, claro, venha. E aí eu fiz uns 4 shows com eles. E aí eu andei de tour bus com eles. Eu sou muito fã do Amberlin desde o primeiro disco, assim. E era uma turnê que eles estavam no Amberlin com o Sweet Foot, que foi animal. E foi lá que eu descobri que os caras são crente.
Amberlin é crente? O Amberlin é muito crente. É a banda mais Heck crente. yeah, O Sweetfoot também. Mas o Amberlin é mais crente, porque tanto é crente que hoje o Stephen Christian é um pastor. Tá zoando. Pastor daquela igreja Ele que se te chama contou lá Calvary. que ele era? Não, Ou você eu já descobriu? sabia. Não, porque Ah, assim, tá. eu via que, assim, eu lia os encartes dos caras, aí rolava muito, agradecimento a Deus, Lord, Savior. Aí eu falava, os caras são cristãos. Ah, massa. Aí, e tipo assim, mas é que lá nos Estados Unidos, aqui tem pouco isso. Lá nos Estados Unidos, os negócios são muito organizados. Então existe uma música gospel, Hillsong, né? Gospaço. Gospaço. Jesus! E aí tem uns negócios que seria o equivalente a um... Tipo, que eu chamo um gospel crossover, assim. São bandas tipo Amberlin que cantam, no caso rock, e fazem uma música que... Assim, a religião do cara tá ali, mas ele não está pregando. Aham. Entendeu? Tem muito isso. Tá rolando muito isso no Brasil também. Tem umas bandas aí que eu conheço, tipo Amém Júnior. Amém Júnior, sucesso. Amém Júnior. eles são Beijo, bons. galera. Quando eu falo pros Eles caras, são um dia eu queridos. cheguei, quando eu descobri, eu cheguei pro brother, sabia que existe synthwave cristão no Brasil? Aí o cara, como assim? É sério, mano, é synthwave cristão. E aí o nome da banda é Amém Júnior. A gente se fala bastante nos Instagram. Eu queria muito fazer umas músicas deles, porque eles são... Uma banda boa, diferente, né? Então, mas isso já é sinal de estar rolando assim, que é um negócio que é de igreja, mas se o cara às vezes não é de igreja, ele ouve e tem alguma mensagem sendo passada ali, mas que não é uma mensagem que... Não é caracterizado gospel. Exatamente. Tipo assim, somos... Só que bem direto. O que eu vejo, assim, de galera no Brasil, que eu vejo que, assim... Aí tem pessoas que são dessa igreja hardcore que falam assim, não, o que vocês estão fazendo tá... Isso, sabe? Que é um conservadorismo dentro da igreja. Que é tipo assim, não, o que vocês estão fazendo não tá certo. Tem que pregar pregado mesmo. Tem que falar Jesus. Em Se não qualquer falar... frase que tu falar. Toda frase tem que ter... Aleluia. Exatamente, sim. Aí eu vejo que rola isso, assim. Porque, por exemplo, eu sou amigo dos caras do Oficina G3. Que eu acho que, pra mim, Juninho. é uma das bandas de Matheus é fã de rock. Juninho. Bandas de rock, não tem banda no Brasil mais capaz de executar um rockão do que a Oficina G3. E, tipo assim, tem várias fases. A fase que eu acompanhei, que foi quando eu conheci os caras, foi de 5 anos pra cá, quando eles lançaram o disco da Histórias das Bicicletas. Eu falei assim, isso aqui, mano, é nível mundial. É nível mundial. A gente não tá brincando de música ali. E eu acho falando que da Oficina G3. não tem banda de rock mais capaz de fazer um bagulho pesadão sem ser... Não tem um bagulho ali que é o que eu gosto muito, sim. E aí eu conheci os caras... Mas justamente assim, eu percebo que o Duca, os caras sempre falam assim que existe dentro da própria igreja uma galera que assim, tá, mas se vocês não falam direto mas isso eu sempre... Pra quem tá... quem é mais crente do que eu, sabe? É uma competição que é um bagulho super humano, né? E aí fica muito louco, assim, tu tá lidando com coisa divina, mas com coisas muito humanas, que é tipo, quem vai ser mais foda que eu? Quem é mais... Que é o que eu vejo, assim, que nem tem em qualquer cena, né? Na cena do rock, assim, não, quem é mais roqueiro que eu? Aí tem uma outra cena, assim, ninguém é mais loucão do que eu, quem é mais drogado do que eu, quem é mais triste do que eu, rolava muito na cena, quem é o mais deprê do que eu. Foi quando eu descobri que existia esse Christian Crossover, e aí eu conheci o Amberlin, e a gente foi fazer os shows, aí antes dos shows rolava meio que uma pregação de um cara, e eu ficava assim... E o público era um público de igreja, assim, umas famílias, uns tiozinhos. Aí em Nova York já era uma galera diferente. Mas foi uma experiência muito foda. Por que eu estava falando isso? Porque eu andei no tour bus dos caras. E eu falei, isso aqui é vida. E assim, a banda nem buca hotel, porque eles chegam na cidade, aí eles só estacionam o tour bus ali. Vai gastar dinheiro com hotel? Passa som ali. Passa som. Nem banho toma. O Matheus não tomava banho, não. Não, a galera lá, eu percebi total isso, que a galera não tomava muito banho, não. Matheus tomava assim. Eu percebi, assim, dos Amberlin, assim, é que eles lavavam a roupa. E a roupa da tour é um outfit que vai a tour inteira, assim. E aí tem um cara... Fresno é um outfit? Ano passado, sim, porque a gente decidiu tocar tudo de branco. Aí a gente pegou umas roupas brancas aqui, umas acolá. E aí tinha basicamente um outfit, assim. Que aí... Look branquinho. Aí, às vezes, sei lá, levava 2 camisetas.
Mas era um uniforminho, assim. Mas foi ideia de vocês, tocar Sim. tudo de branco. Mas, porra, é 2 shows na semana, às vezes uma vai ter 3, mas a maioria das semanas vai ter 1 ou 2, então tudo bem. Mas no caso dessas turnês que esses caras fazem, é terça a domingo. Então é 5, tipo assim, os caras acabam fazendo às vezes 20 e poucas datas no mês. É 20 e poucas suada de virilha na mesma calça. E aí eu percebi assim, ficou uns 5 dias ali, os caras, teve vários ali que enforcaram os banhos assim. Aí, rock and roll. Rock and roll raiz. Desodorante. Às vezes dá aquele carapecu, né? Aquela lavadinha localizada. Dá aquela lavadinha bem rápida. Mano. E Lucas, o que você tá fazendo agora, além da Fresno? Você produz, né? Na sua casinha. Eu comecei a... Eu assisti o clipe da... Qual clipe que eu assisti da Fresno? Que eu tô no meio da rua? Não, das pedras lá, legalzão e tal. Acordar. Eu assisti no estúdio da sua casa. Foi uma grande festa. Lisonjeada, Uma grande festa que a gente fez. Sim. Foi. Então, a Fresno desde 2011 é independente. Então, assim, desde 2011 a gente produz nossos próprios discos. Desde 2000 e nada eu gravo em casa, mas até eu poder... Eu demorei pra me achar apto a produzir uma música da Fresno, um disco assim, porque gravar os rock requer... De fato, assim, é um bagulho que é mais caro, assim. Pô, gravar uma bateria é uma treta, assim. Mesmo hoje, tu poderia até gravar uma bateria eletrônica, assim. Tu pode fazer o bagulho meio que no AP e fica ótimo. Mas, assim, a gente foi se acostumando. Não, quando é gravação da Fresno, a gente pega um estúdio. E aí, depois a gente foi gravar com o Bonadio, que é um estúdio que é um castelo, assim. E aí, tu entra naquela, assim, só com tudo isso eu consigo fazer um disco. E aí, até desfazer essa crença de que tu precisa de tudo aquilo pra fazer um disco. Então, sempre eram outras pessoas produzindo. Aí, quando a gente fez um disco chamado Infinito, em 2012, foi um disco que a gente não tinha com quem produzir, a gente não tinha dinheiro para pagar um produtor, e a gente não sabia nem quem a gente chamaria se fosse pagar um cara pra produzir o disco. Assim, então eu vou produzir isso Vou fazer, vou aprender. E aí a gente produziu o Infinito, que meio que assim, as escolhas musicais ali, eu tinha umas demos, que eu já gravava umas demos boas em casa, a banda tocava, penga, bem. E aí a música acontecia com a banda toda tocando e a gente ia lá e gravava. O Matheus Assato adora esse álbum. Ele é um disco que eu ouço, ele tem um começo que é foda. Ele começa assim... É difícil segurar 11 músicas naquele nível, assim. Aí depois no meio dele tem umas partes meio... Mas que... Infinito é aquele disco que tem Homem ao Mar, pauleira, aí entra Infinito, aí a outra deve ser tipo assim, é Maior que as Muralhas, o resto nada mais, Diga parte 2. É uma sequência bem fodida, assim, de músicas que... Ou seja, em 15 minutos de disco, tem 3 músicas que a gente vai tocar para sempre. Então, assim, é um disco que tem uma densidade de música boa. Aí depois disso a gente fez o Maré Viva, que é mais denso ainda, porque ele tem 5 músicas, e nessas 5 músicas tem Manifesto, Eu Sou a Maré Viva, que são 2 músicas que a gente vai tocar pra sempre também. São músicas que, tipo assim, eu não posso... galera, esse show aqui a gente não vai cantar Eu Sou a Maré Viva. No Manifesto é a que você grita borrar. Essa aí é Diga Parte 2. É verdade, Diga Parte 2. Eu gosto muito dessa música ao vivo. Manifesto é a que tem o Lenin. Quem vai ouvir? E aí... E tudo Quem isso é que vai ouvir essa oração? Então, sabe o que aconteceu? Assim, todo mundo sabe que eu não tenho uma religião. Assim, eu sou bem público em relação a isso, que é pra não ficar enganando ninguém. Mas, a partir do Infinito, a gente começou a lidar com alguns temas. Foi quando eu, assim... Até o Redenção, que é um disco de 2008, que é o que tem os... Alguém que te faça rir. Tem essas músicas assim. A Fresno tinha um bagulho que era eu meio que me descobrindo... Porque como eu compus meio que todas as músicas... Então, assim... Até ali era eu me lembrando de como era ser um adolescente meio loser, deslocado, a fim de umas minas. E não ficando com essas minas, o que me acabava dando tempo de fazer as músicas. Se eu estivesse ficando com as minas, eu estaria fazendo outra coisa. E aí, então assim, os 3 primeiros discos é muito isso. O terceiro disco esse ano já é um disco que eu percebo assim... mas por que só eu fico tão triste com essas coisas? Por que só eu? Porque assim, eu vejo todo mundo tomando pela bunda aí, todo mundo fica assim, mas por que eu fico tão mal?
mais mal que o mais mal do que as pessoas. Eu sou muito dramático. Aí eu comecei a investigar coisas da minha infância. Isso eu só consigo ver 10 anos depois, eu não via na época. Aí o Redenção já é um momento que a gente precisou juntar umas músicas que a gente tava numa gravadora grande e aí a gente começou a ver que a banda tava bombando, então é um disco que a gente deu uma leveza a mais no som, assim, e até no que eu tava falando. Então meio que voltou um pouco a uma coisa adolescente, de amor, assim. Aí o Revanche já é a gente puto pra caralho com tudo aquilo que a gente percebeu que o mundo da indústria da música é uma farsa, que o sucesso é uma ilusão e que tudo isso é culpa do Rick Bonadio, sabe? Então, assim, a gente culpando os outros por várias coisas. No Infinito, que é onde eu estava chegando, que é 2012, a gente começou a ficar independente mesmo. A gente começou a falar sobre outras coisas, porque eu percebi que era muito egoísta ainda esses problemas sobre os quais eu estava falando. Eu vou fazer um bumerangue aqui. E aí a gente começou a entrar numa... Aí eu comecei a entrar num outro tipo de temática, assim, que foi questões mais profundas, assim, que eu tava querendo abordar. Tipo assim, ok, eu não sei por que eu sinto essas coisas, mas então, assim, tá todo mundo em busca de alguma coisa. Eu comecei a entrar nos temas mais universais. E que eu tô falando do lance de quem que vai ouvir a minha oração, que aí teve uma galera que ouve esse som cristão crossover, que é o cristão filosófico. Que é um cristão, sabe, que não é exatamente, não é só, é um bagulho que é cristão, mas que não é só pra quem é cristão. Começou a rolar muito fã nosso crente, um monte assim. A gente foi tocar até no Rock no Vale, que é um evento crente, né? É verdade. Você se ofende quando fala crente? Porque eu uso crente não como uma ofensa, eu uso crente como uma palavra. Não me ofendo, não. Não, porque eu acho que quando, assim, é um termo pejorativo, mas quando o próprio crente começou a falar, não, que eu sou crente, aí tu transforma um bagulho, isso é normal, assim. O crente é o que... É o que acredita, né? Você pode ser um crente sem ir pra igreja, mas... Não, mas esse lance do próprio crente, usar o termo crente, aí tu tira essa carga negativa que te usava pra te lembrar. Que nem o gay, que era chamado, seu bicha, não sei o quê. Aí quando o próprio gay começou a usar o bicha, a bicha foi lá, a bicha fez isso, aí tu lava de novo essa coisa pejorativa. Então quando eu falo crente, não se ofendam. Sim. O crente chamou de crente pasói. Então assim, começou a rolar esse público crente... Que, tipo assim, chega mais, é nóis, tamo aí. Quando você fez o álbum, era pensando em... Vamos pegar esta parcela do... Não, nem um pouco. Vamos aí, crentaiada. Ou não. Foi algo seu, assim... Quando você escreveu as músicas, era algo, tipo... Você realmente queria saber quem ia ouvir sua oração? Ou foi só, tipo, algo, tipo... beleza, vou escrever isso assim, quem é que vai ouvir a minha oração? Eu tô me referindo àquela música. Eu tô me referindo ao que eu estou cantando ali. Entendi. E é uma oração no sentido mais amplo. Mas que também no sentido de ser objetivo, de ser uma oração, também é. Embora eu não seja um cara que me pego orando. Eu me pego, às vezes, talvez pensando a mesma coisa que uma pessoa pensa quando ela está orando, que é, sei lá, tentando organizar na mente as coisas que tu quer pra ti, pro mundo, pros outros. Então eu me pego assim. Mas assim, não foi de um ponto de vista de assim, vamos pegar esses caras. Não. Até porque seria muito fácil fazer isso. Seria muito fácil, assim, por exemplo, que é um bagulho que infelizmente rola, né? O cara que é o... então eu me converti, e todo mundo, que legal, sabe? Então assim, eu não faria isso de verdade. Sim. E aí, mas então, começou a vir esse público aí, mas aí, só que tudo isso eu tô falando há meia hora, porque tu perguntou o que eu tô fazendo agora. Mas o que eu tô fazendo agora é o desenrolar de tudo isso. Aí depois disso, o Fresno fez mais uns 2 álbuns, fez DVD, fez isso, fez aquilo. Então, a gente tem um álbum que acabou de sair, que aí é isso que eu estou fazendo agora. Terminando esse disco, a gente procurou fazer um material gráfico que transformasse essa experiência numa experiência maior. A gente está fazendo... O disco ele vai se desdobrando em várias coisas. Eu estou até fazendo 10 podcasts temáticos do disco, para o qual você está mais do que convidada para ser uma das pessoas, porque vocês já perceberam quem é que tá na capa deste álbum? Vocês já perceberam, né? Ansiosa para ver a capa desse... Vocês já perceberam, né? Porque o nome do disco é Sua Alegria Foi Cancelada. É um álbum bem triste, assim. E aí eu tive essa visão que era tipo de uma... Adorei. De uma mina... Uma visão. Com uma... Isso é o cara que fica querendo mistificar a bagulho. Na verdade, eu estava com o meu irmão, que é artista plástico. Ele mostrou visão nenhuma, né? Ele mostrou uma caralhada de referência. E aí ele mostrou uma referência que era de um cara que interferia numas fotos, assim, com uns spray, com umas tintas, com uns negócios. Aí eu falei, isso dá uma cara de como se fosse um sentimento teu que foi cancelado por uma força maior, incontrolável, que é o que eu acho, assim. Às vezes a gente se sente indigno de estar feliz com tanta coisa que tá acontecendo, assim. Então, às vezes eu me pego feliz, mas aí tu liga uma TV e tu fala, puta que pariu,
Tu se sente indigno da tua própria Tem felicidade, da tua própria alegria. Tem alguém mal aí, eu Porque não tá mereço rolando tá muito, feliz. né? Porque tá rolando muita coisa, assim. E a gente, mais do que estar rolando, sempre rolou. Mas hoje tu é exposto a muita coisa. Hoje tu tem a informação do mundo inteiro acontecendo. Tu pode, às vezes, estar feliz, mas puta que pariu, essa tartaruga engoliu um canudo aqui nas Maldivas. E eu... Então, é foda, assim. Então, é um disco que fala sobre isso. E muita informação que deixa a gente sobrecarregado. Também fala sobre essa coisa do cancelamento da alegria das pessoas, que é o tema de uma das músicas do disco, e um tema que permeia o disco inteiro. Assim. Então é um disco super triste, mas... Tem E aí você escolheu o meu rosto, você falou, vamos chamar a Maju, ela tem uma aí carinha eu falei, meio... mano, vamos chamar a Maju. Vamos chamar a Maju, porque aí essa visão que eu tive quando eu tomei a ayahuasca, não, tô brincando. Aí essa visão que eu tinha, assim, era justamente assim, de pegar... A gente, vamos tirar fotos de várias pessoas que de alguma maneira representem com amplitude, assim, quem ouve a gente. Mas basicamente, assim, várias pessoas de vários jeitos, formatos e enfim, olhando tudo uma coisa bem ampla do que seria o ser humano brasileiro. E vamos tirar umas fotos fodas dessas pessoas. E depois vamos arregaçar essas fotos das pessoas com interferências externas, assim. Que não vai ser Photoshop. Eu não vou passar um brush. Se eu tiver que passar um brush de Photoshop em cima da pessoa, eu vou passar uma tinta de verdade. A gente vai tirar uma foto dessa foto. E essa concepção toda a gente teve junto com a Camila Cornelsen, que é uma diretora de arte, uma fotógrafa monstra, que tá muito bombada. Ela não vai durar nada aqui no Brasil, porque ela tá muito gigante, assim. E ela tá fazendo vários negócios, e quando eu contei pra ela a ideia, ela começou aí ela já começou a enlouquecer, ela já foi na papelaria e comprou 10 coisas. Quando a gente decidiu que a cor do disco ia ser aquele amarelo meio limão, meio radioativo, aí ela foi lá e comprou tudo daquela cor pra gente atropelar essas fotos. Aí tirou fotos da Maju, tirou fotos da Helmada, tirou foto do Kelps e Raoni, tirou foto da Samira Close, tirou foto de um dragão de Kung Fu. Da liberdade. Porque eu queria um leão de Kung Fu, que é aqueles leão que tem 2 caras dentro operando, assim, chinês no caso. E a gente vai pegar tudo isso aí, vamos remixar todas essas fotos, mas de maneira analógica, e vamos destruir tudo. E por que eu tô falando isso? Porque aí a foto que acabou sendo a foto da capa, que tá lá no Spotify, em tudo, e em breve em CD, LP e cassete. Não sei se vai ter cassete. Tinha que ter cassete. E em breve é a cara da Maju. Porque é aquela coisa assim, tá uma pessoa ali numa expressão neutra, com pá na cara dela, assim, uma coisa bruta, assim. E eu acho que aquilo ali simboliza muito a história do disco, assim. E o meu sonho agora é conseguir fazer com que o nosso filtro de Instagram aconteça, que vai ser um filtro que a tua própria cara vai ser atropelada por uma coisa verde, amarela, Eu vou radioativa. amar. Estamos trabalhando para isso. Mas e aí é isso, assim. Então, esse encarte virou essas 10 pessoas, que entre essas 10 pessoas estamos nós, 4 integrantes da Fresno, e mais essas pessoas variadas, diferentes. E a intenção disso é justamente, assim, mostrar que todo mundo está sujeito a se dar mal, ou a ficar triste, ou a ficar muito, muito triste, ou às vezes até ter pensamentos, tipo assim, de eu não quero mais existir. E que todo mundo tá sujeito a isso, todo mundo vive a sua vidinha medíocre. Às vezes as pessoas projetam e acham assim, não, porque o Matheus Assato é impossível ele ser triste, porque olha só, ele viaja o mundo inteiro, ele toca no Japão, sabe? As pessoas idealizam umas coisas, sendo que, tipo assim, pro cara que está vivendo aquilo, a vida dele é tão medíocre quanto qualquer outra vida, assim. E medíocre não no sentido ruim, assim, é a minha vidinha que eu conheço muito bem. Às vezes a rotina do cara é de fato estar cada vez num país. As pessoas acham que simplesmente porque tu entra em muitos aviões, tu é mais feliz. Na verdade, tu é mais gripado quando tu entra em muitos aviões. Ou tipo, não, mas tu tem pessoas que gostam da tua música. Sim, mas é que várias vezes isso é gatilho pra eu me sentir mais bosta ainda. Então, assim, não é... Então, assim, todo mundo tá sujeito a... Assim, existe essa coisinha dentro da gente que a gente tem que saber controlar ela, que ela fica nos empurrando pra, às vezes, nos sentir mal com relação às coisas, assim. Então, o disco fala sobre essa minhoca malvada que nos faz sentir mal, que é um lado de nós mesmos, que se a gente não reconhece ela, aí é que essa minhoca faz a festa. Então, a gente tem que reconhecer ela e não tem que, tipo, expulsar ela. O namastesismo, assim... Não existe maldade, sabe? Isso também não é ruim. Ai, eu não tenho pensamentos ruins, eu não sinto nada, eu não sinto inveja, eu não sinto raiva. Isso aí, mano, também não é isso, assim. Então o disco fala sobre isso, assim, sobre como lidar com a minhoca maldita da vida que mora dentro da gente, que nos faz sentir mal e reconhecer ela. E aí o disco é sobre a minha busca de reconhecer essa minhoca. Adorei essa minhoca. Mas Eu amei.
Tá dando quase 1 hora de podcast. É o normal. É normal, né? Então tá. Não, tá normal. Eu só queria fazer algumas últimas perguntas. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram pra galera mandar, só que não... Galera mandou pergunta boa? Se não mandou pergunta boa, não uma faz. pergunta boa. A gente não vai nem ler aqui, galera. Melhora nas perguntas. Eu só quero perguntar da Sky mesmo. Que ela é perfeita, tá bem? Sky tá bem. Ela faz natação, faz jiu-jitsu. E, assim, inacreditável que ela tem 3 anos de idade. Porque assim... Porque ela é muito esperta, ela é muito pra frente, né? Ela ficou até os 2 anos morando na nossa casa só com a gente. Então ela tinha uma convivência muito com adultos, assim. E aí isso faz com que um lado do desenvolvimento dela aconteça muito rápido, assim. Então ela é uma criança muito adulta falando. Mas ao mesmo tempo ela é uma criança muito criança pulando daqui até aqui. Às vezes tem aquele piá que tá na creche desde os 7 meses que ele já é um ninja. E a Sky é super uma criança ainda, assim, derruba vários bagulhos, que é normal, né? Mas sim, a gente procura muito, assim, quando tu tem um filho, é a primeira vez que tu sente assim, isso é uma responsa. Porque a responsa que tu tem pelo teu trabalho, a responsa que tu tem pelas coisas que tu tem que entregar, é um bagulho que, se tu ficar doente, tu pode falar, eu não vou entregar porque eu tô morrendo. E o filho não existe isso. Tu tá morrendo? Beleza, então morre, mas tu tem um filho aqui. Então, assim, é a primeira sensação que existe de uma responsabilidade... De verdade. É a responsabilidade que não tem nem como... E essa responsa, ela pode te consumir às vezes, ela pode te transformar num maluco e vai te transformar, mas ao mesmo tempo ela te serve pra tu evoluir, assim, que aí tu aprende a de fato ser responsável. Nem que seja assim, tá, beleza, eu vou ser responsável só com a minha filha, com o resto, foda-se. E então, assim, muda muito a gente, né? A gente passa a engolir menos sapos até, tipo assim, a perceber o que eu posso fazer com o meu tempo que de fato vai ser útil para poder ficar o máximo de tempo com a Sky, para poder ser um pai presente, para poder ser até o que o meu próprio pai não foi, porque ele se separou da minha mãe muito cedo e era aquela fase que a galera trabalhava que nem uns desgraçados. Hoje trabalham mais ainda. Então, assim, eu tenho esse privilégio de poder estar em casa bastante. Mesmo que eu esteja no estúdio, eu tô ali em casa, eu consigo levá-lo na escola. E eu sei que isso é a realidade de 1% do brasileiro, que a maioria sai de casa cedo pra caralho, volta tarde pra caralho. Então, assim, essas pequenas coisas, claro que vão ajudando a desenvolver uma criança que é mais saudável. Mas no fundo, todos nós que fomos, assim... mesmo eu tendo tido uma vida confortável quando eu era criança, nunca me faltou nada que fosse muito importante, mas ao mesmo tempo faltou, assim, minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai trabalhava o dia inteiro. Então, assim, e a geração dos nossos pais tinha muito essa ilusão de que não pode faltar comida. Só que assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e tipo... E companhia. Então assim, a presença é muito importante. Então assim, eu prezo muito pela essa presença. E é claro que isso vai refletir numa criança. Eu quero que no mínimo ela seja muito melhor que eu. Eu quero que no mínimo ela engula o Lucas criança, assim, de ser mais preparada, mais segura, mais amada, mais foda. Então, tipo assim, a gente tipo assim, trabalha pra que isso aconteça, né? Então é por isso que a galera gosta dela, porque ela é muito bem amada em casa e ela sabe disso. E maravilhosa. Linda demais. Eu amo as roupas que ela usa. E aí fofinha. Os outfits, né? Tem muitos outfits maravilhosos. E você, a última pergunta, mas não tem nada a ver com nada. Era só se você quer ter um outro filho, assim. Nem a pau, não quero ter nenhum outro filho, nem a pau. Nem o irmãozinho e tal. Nem a pau. Muito inclusive bastante em consideração a própria Karen, assim, porque é muita treta pra uma mãe, assim, é muita treta. A Sky, quando ela era bem nova, teve umas tretas, assim, ela se hospitalizou com uns 4 meses por um bagulho que parecia que não era nada, mas que foi complicando, e a gente falou assim, não rolou em nenhum momento, tipo assim, meu Deus, minha filha vai morrer, mas ela ficou tendo problemas de digestão e alergias alimentícias, assim, durante muito tempo, que obrigou que na minha casa a gente comia praticamente vento, até descobrir qual que era a coisa que a mãe podia comer que ia ir pro leite, que não ia dar alergia naquele... Foi um... aí deu uma traumatizadinha. Fora isso, também que, tipo assim... a gente tem preguiça de ter outro filho. Eu quero ter só Sky, quero ser o melhor pai do mundo. Tudo bem, eu sei que a convivência com irmãos, ela é muito importante. Eu sem meus irmãos não seria nada. Não sei o que, a gente tem muito essa ideia, assim, mas ao mesmo tempo... E existe muito essa construção que as pessoas falam, mas que filho único é tudo mimado. Tipo assim, não é exatamente assim, né? Eu acho que mimado é quem, às vezes, foi criado de uma maneira a ficar mimado. E no caso... E várias pessoas, às vezes, acham que simplesmente tu amar muito uma criança é mimar a criança, né? Porque a criança tem que tomar porrada. Tem pessoas que têm isso, assim.
E não é o caso, né? Mas a gente Sim. tem super preguiça de ter outro filho. Nunca diga nunca, mas a gente tem uma grande Uma preguiça. preguicinha. Dá No muito máximo, um trabalho. cachorrinho, Né? um gatinho, um rato. Eu tenho 6 irmãos, então eu tenho um pouco de noção. Não, assim, noção porque eu entendo os meus pais da canseira que é. Meu, 6 Mas eu não moro com nenhum, né? Eu ia esquecer uns, assim, embaixo do sofá. O morreu. Matheus, ele esquece o nome dos irmãos, assim. 6 irmãos. Eu cara. não culpo, eu entendo ele. Eu sei como que é. Mas, vamos encerrar, né? Eu teria mais 1 milhão de perguntas pra fazer. A gente faz um outro capítulo. Mas a próxima a gente pergunta Sucesso. mais curiosidades. Mas é isso então. O que mais que você quer divulgar? Você quer divulgar o teu Nada, eu só Twitter, quero que vocês teu vão... Instagram? já sabe. Tô brincando. Arroba Lucas Lucas Fresno em todas as redes sociais. Enfim, mas assim, o que eu acho que é legal, você aí, que você, caro seguidor da Maju, faça com ela. Ouça Fresno, ouça a nossa banda. Em breve a gente vai divulgar uma turnê que deve passar pelo país aí inteiro. E... enfim, é isso. Ouve lá, dá uma chance aí. Às vezes o cara não gosta. Seu porque ele podcast, você ouviu- tem um podcast também? Tenho, é verdade. Tem um podcast que se chama Matéria Escura. Vou deixar o Que link aqui. a Maju vai muito em breve lá participar do Matéria Escura, que é um podcast tipo o teu, assim. A gente parece que vai falar sobre uma coisa, mas não fala sobre nada, mas é uma conversa boa de ouvir. Tu que tem problema pra dormir, mete uma Matéria Escura lá, que dorme fácil. Mas a rigor é um podcast sobre ciência e curiosidades, assim. Mas que várias vezes eu falo sobre porra nenhuma. E é muito bom, a galera gosta. Adorei, Lucas. Obrigada. E eu amei que eu tô na capa do disco. É sucesso. Achei chique. Eu vou... Sucesso. Eu vou... Apertei alguma coisinha. Eu vou... Vou fazer um quadro. Tu não vai fazer um quadro, Botar a na gente minha vai... neta. tu estragou uma surpresa, que a gente vai te mandar um quadro. Não acredito. Vai pedir teu endereço um dia desses, que é justamente por causa disso. Mentira! Acabei de descobrir sem querer. Vou colocar aqui, ó, na Não, entrada porque da minha a Camila casa. fez a foto, e ela fez 1 milhão de fotos, e todas as fotos são incríveis que ela fez. Ela deixa as pessoas muito bonitas, assim, então vai ser Eu legal. amei. Eva, beijo, gente. Até o próximo podcast.